Olá, boa noite a todos e a todas. A gente hoje faz a segundo dia, segunda edição do Segundas e Tensões, onde nas segundas-feiras eu vou estar sempre trabalhando alguns temas um tanto quanto polêmicos, alguns, outros não, relacionados à espiritualidade. E hoje, o tema proposto é a questão dos protocolos da abordagem espiritual e o fato de não serem camisas de força, mas algo para poder contribuir. Sempre que eu lanço cursos voltados para a área da espiritualidade, o que sempre chama minha atenção, assim, quando surgem os questionamentos, as dúvidas, a maioria das pessoas querem saber, mas e na prática? A grande dúvida, a grande questão de todos é a questão da abordagem. Como abordar a espiritualidade com o paciente? Essa é uma dúvida um tanto quanto comum e justificável, sobretudo, como eu tenho dito, a gente não aprendeu isso na nossa formação, nós não fomos treinados para identificar uma demanda espiritual, um sofrimento espiritual, e muito menos para abordar a questão espiritual. Então, uma dúvida um tanto quanto comum, digamos assim. Ao mesmo tempo, ela ressalta ou ela traz à tona uma falta, talvez, de orientação nossa de como iniciar uma abordagem ou quais os pontos importantes para a gente levantar numa abordagem espiritual. E aí que surgem alguns protocolos, né? E qual o risco disso? Eu venho de uma matriz cristã, né? Cresci toda a minha infância, adolescência, juventude dentro do cristianismo, e a figura de Jesus é a figura mais importante do cristianismo. E tem uma passagem bonita, inclusive, dos evangelhos, quando existia a regra de que não poderiam fazer nada no sábado, o princípio sabático, né? E Jesus cura um homem no sábado. E quando vão questionar, Jesus, você quebrou a regra, né? Esse não é o protocolo. E Jesus responde o seguinte: o ser humano foi criado em função da regra ou a regra em função do ser humano? E eu estou citando isso apenas para parafrasear, para a gente poder pensar um pouquinho no protocolo. Os protocolos são criados em função do paciente e não o paciente em função do protocolo. E um grande erro que a gente comete é exatamente tentar enquadrar o paciente no protocolo. Falando da área de saúde, por exemplo, um grande nome estudado no campo do luto é a doutora Elizabeth Kubler-Ross, uma mulher fantástica, uma obra vasta e muito importante, mas que tem poucos livros traduzidos para o português. Poucos mesmo, comparado à obra dela. E aqui no Brasil ela ficou mais conhecida pelas fases da perda, ou as fases do luto, alguns chamam as fases da agonia, né? Negação, raiva, depressão, barganha, depressão e aceitação, 5 fases. E é interessante que no final da sua vida, Elizabeth Kubler-Ross diz que se arrependeu de ter criado essas fases. E ela se arrependeu não que ela não acreditasse, mas pelo que transformaram elas. Em nenhum sentido, a doutora Kubler-Ross quis transformar essas fases em algo linear que as pessoas passam, né? Mas foi o que foi transformado. Interessante porque, se a gente for olhar toda a obra da doutora Kubler-Ross, a grande ênfase dela é o paciente como centro do cuidado. Mas ela ficou conhecida como essas fases do luto, as fases da perda. E muitas vezes o que a gente tentou fazer, o que os profissionais de forma equivocada começaram a fazer, foi tentar enquadrar os pacientes nessas fases. Ou seja, o paciente está aqui olha, paciente, você está aqui na negação. Mas você precisa passar por tudo isso daqui para chegar bem na aceitação. Em nenhum momento a doutora Kubler-Ross
afirmou isso ou defendeu isso. Inclusive, ela diz nos livros que essas fases é aquilo de mais comum que ela encontrou nos pacientes, mas que tem pacientes que pulam fases, tem pacientes que regressam em outra fase, que não vivem nenhuma fase. Ou seja, aquilo ali na verdade, o que a doutora Kubler-Ross apresenta é uma resposta à questão do paciente. Quando a gente estiver abordando o paciente e identificar que ele está numa fase dessa, ela, olha, vem aqui que eu vou te ajudar a entender melhor essa fase. Mas o que a gente tentou fazer, muitas vezes, foi pegar o paciente e enquadrar nessas fases. É exatamente isso que a gente não pode fazer com os protocolos, sobretudo protocolos relacionados à questão da espiritualidade. Eu temo, e eu já vi isso acontecer na prática, de pessoas irem, por exemplo, com um instrumento de anamnese espiritual para a beira do leito e fazer junto com o paciente como se fosse um questionário. E você perde muito do instrumento, porque, novamente, o instrumento é criado em função do paciente, e não o paciente em função do instrumento. Então eu vou usar como exemplo aqui um instrumento que eu utilizo bastante, que é o instrumento Hope. É um instrumento criado pela medicina de família. Segundo algumas publicações, seria o instrumento mais adequado para uso em pacientes em cuidados paliativos. E como eu trabalho muito com pacientes em cuidados paliativos, é o instrumento que eu mais utilizo. E o Hope é como se fosse um acróstico, né? H-O-P-E. O H seria as fontes de esperança, de significado. O O seria religião ou espiritualidade organizada. O P seria espiritualidade prática ou pessoal. E o E seria os efeitos disso do tratamento. Então, nesse primeiro ponto, eu não vou pegar perguntas pré-formuladas, mas tentar pensar o domínio, ou seja, esse domínio seria quais são as fontes de esperança. Podem surgir algumas questões aí como, o que é sagrado para você? O que te dá força para você continuar em frente? O que te leva a não desistir frente às adversidades? Nenhuma dessas perguntas, elas são engessadas. E elas, na verdade, vão e devem ser modificadas dependendo de como está o seu diálogo, a sua interação com o paciente. Não iniciar, inclusive, uma abordagem já com o instrumento, mas adaptando o instrumento ao paciente. O O seria de religião ou espiritualidade organizada. Você faz parte de alguma religião? Você frequenta alguma igreja? Bom, se lá na primeira questão o paciente já diz pra gente que não tem religião, ele é ateu ou qualquer outra coisa, não faz sentido perguntar isso. Por isso que a questão vai para a espiritualidade organizada, organização espiritual. O paciente pode ser, talvez não seja membro de alguma comunidade religiosa, mas é membro de uma comunidade espiritual. O que é uma comunidade espiritual? É uma comunidade atribuidora de sentido. Então, assim, o grupo de WhatsApp do ensino médio pode ser uma comunidade espiritual para ele, porque pode ser uma comunidade que traga sentido a ele. O grupo das amigas do salão de beleza, o grupo dos amigos das amigas motociclistas pode ser uma comunidade espiritual, que é uma comunidade atribuidora de sentido. Então a gente busca saber, nesse segundo domínio, né, do instrumento Hope, como que essa comunidade se faz presente na vida do paciente. Isso se torna muito importante. O terceiro domínio, P, espiritualidade prática e pessoal. Se o paciente tem alguma rotina, alguma prática que está relacionada ou à sua religião ou à sua espiritualidade. Se o paciente se declara de uma religião, como por exemplo o católico, a gente vai buscar se ele tem alguma prática fora do catolicismo. A gente vai tentar entender os elementos que são importantes na vida daquele paciente. E o E, os efeitos no tratamento, que é o último domínio aí do instrumento Hope, como que o paciente gostaria
que essas informações e essa dimensão espiritual fossem incluídas no seu tratamento. Talvez o paciente pode, inclusive, trazer informação para a gente que a dimensão espiritual é muito importante para ele, mas ele já sente essa demanda atendida de outra forma e fora do hospital. Então, de forma alguma, a gente vai forçar um atendimento que o paciente não queira. Mas a gente vai sempre ir dependendo dos limites que ele apresenta para a gente. Hoje, pela manhã, eu fui fazer uma assistência domiciliar, um paciente do INCA. E eu fui acionado por causa de ideação suicida desse paciente. Ele falou para mim abertamente que a única coisa que ele queria era ter dinheiro para comprar uma arma, para dar um tiro na cabeça e acabar com a vida dele. A filha dele havia me falado antes que ele já teve 2 tentativas de suicídio só esse ano. Eu comecei a trazer alguns questionamentos para ele, sobretudo ao conversar e ver que ele é um bom vivant, um cara que gosta de viver. Se na verdade ele queria tirar a própria vida, ou queria tirar da sua vida aquilo que o incomoda, aquilo que está fazendo sofrer. E na verdade a conclusão que ele chega é: não é que eu quero acabar com a minha vida, é que eu quero tirar da minha vida aquilo que está me fazendo mal, que é a doença, que é o sofrimento, que são as impossibilidades. E aí eu entro num outro momento da abordagem de tirar o foco das impossibilidades e colocar o foco nas possibilidades. Ou seja, a despeito de estar na condição que ele está, existem muitas situações em sua vida que ele sente prazer de fazer. Muitas atividades que ele faz de maneira prazerosa. E o meu trabalho começou a ser tentar buscar esses elementos. Ele, marceneiro por profissão, me fala de como para ele é interessante trabalhar com madeira. E eu comecei a ver, para além das impossibilidades, ou seja, dele voltar para a marcenaria para fazer mesa, banco, cadeira, as possibilidades das coisas que podem estar no quarto dele, ele pode praticar ali. E nesse ponto eu não estou pensando nem na questão de um retorno financeiro. Eu estou pensando por ser a primeira coisa que ele disse quando eu tentei buscar os elementos que são descortinadores de sentido na sua vida. Um erro muito grande que a gente pode fazer é tentar pegar elementos que são importantes para mim e projetar no paciente. Olha, a minha religião faz muito bem para mim. Então, eu vou apresentar a minha religião para ele porque vai fazer bem para ele. E aí nós não entendemos que somos pessoas diferentes. E talvez aquele paciente, aquela pessoa que você vai conversar, são outros elementos que trazem sentido à sua vida. São outros elementos que não aqueles que são importantes para você como profissional, que de fato são importantes para ele. Ouvir o paciente, colocando o paciente como principal ator do cuidado, é uma tarefa importantíssima. Durante muitos anos, nós profissionais de saúde, para aprendermos a lidar com o paciente, cuidar do paciente, a gente foi ouvir outros profissionais de saúde. Que bom, porque a gente de fato tem que ouvir outros profissionais de saúde. A gente foi ouvir a literatura. Que bom, a gente precisa sim ouvir a literatura, mas a gente esqueceu de ouvir o paciente. Talvez porque parece que vem de um lugar não científico, um lugar não formado, não cientificista, não tecnicista. A gente esqueceu de ouvir o paciente.
E eu quero novamente afirmar, o paciente é o principal ator do cuidado. Por isso, algo essencial que a gente precisa fazer é ouvir o paciente, aquilo que realmente ele quer, aquilo que importa para ele, aquilo que de fato mexe com ele. Isso leva a gente a entender, ter a consciência que o paciente é o centro do cuidado, digamos assim, nos leva a perceber que os protocolos existem para serem usados e adaptados para o paciente. A partir do momento que eu preciso adaptar o paciente ao protocolo, eu estou agindo de maneira equivocada. Porque os protocolos foram criados em função do paciente e não o contrário. Eu tenho dificuldades na minha área, aqui, que é estudar a espiritualidade aqui no Brasil, porque a gente tem poucas pesquisas sobre espiritualidade. E quando eu fiz mestrado, por exemplo, eu tive que me basear em muitas pesquisas norte-americanas e europeias. O que eu não queria, porque eu queria falar de uma realidade brasileira. Mas nós temos poucas pesquisas realizadas aqui. Eu tento fazer umas agora e tem várias pessoas aprofundando. Uma grande amiga minha que eu gosto muito dela, a Mari Ruth Sperandi, professora da PUC de Curitiba, tem feito algumas pesquisas, mas ainda muito embrionário e pouco conteúdo tem sido produzido. A gente precisa desenvolver, inclusive, para saber mais sobre esse ator que a gente trabalha, porque os contextos são diferentes. Enquanto cuidados paliativos na Inglaterra, a discussão é cuidados paliativos carcerários, cuidados paliativos à população de rua, aqui no Brasil a gente ainda tem que ficar provando que cuidado paliativo não é só para paciente que está morrendo. Enquanto a gente fala da necessidade na Europa, nos Estados Unidos, de se pensar um cuidado paliativo onde os desejos do paciente sejam respeitados ao final de sua vida, aqui no Brasil, na prática, talvez a maior necessidade dos nossos pacientes é não ter o que comer em casa. Essa realidade não pode ser deixada de lado. E sempre que a gente tenta trazer um protocolo engessado, e na maioria das vezes um protocolo realizado fora do Brasil, criado, pensado com pacientes e atores europeus, americanos, e tentar aplicar aqui de forma engessada, sem flexibilizar, a gente está agredindo o paciente. A gente não vai conseguir alcançar aquilo que de fato é importante para o paciente. Então, assim, muitas pessoas me buscam para aprender sobre espiritualidade, mas muitas em busca desses protocolos. E eu vou ter aulas aqui depois que eu vou falar sobre eles. Os 3 que eu mais utilizo é o FICA, criado pela Cristina Puchalski, o Spirit e o Hope, que eu já citei aqui hoje. Mas antes de falar dos protocolos, eu precisava conversar um pouco com vocês sobre isso. Ou seja, nós não podemos ir para aplicar um instrumento ao lado do paciente, como se fosse uma camisa de força. Como se fosse um questionário a ser preenchido, a gente pergunta, ele responde e a gente coloca. Muitas vezes, ao aplicar um instrumento, no primeiro domínio que a gente trabalhou lá, a gente vai esquecer todo o resto. Porque no primeiro domínio, o paciente já trouxe as informações importantes e que são importantes para ele. O paciente é que dá a sua agenda. O paciente é que nos apresenta aquilo que é importante para ele. E não nós que vamos ficar em cima dele dizendo, não, você não tem que preocupar com isso, você tem que preocupar com aquilo outro. Tive um paciente no INCA, câncer, tratando com câncer, uma tristeza muito grande, e a maior tristeza para ela, na verdade, não era o câncer, mas é que enquanto ela estava internada no hospital, o barraco que ela morava em São Gonçalo pegou fogo. E ela não tinha para onde voltar depois da alta. Eu não posso considerar isso. Eu não posso virar e falar assim, você não tem que preocupar isso, você tem que preocupar agora com a sua saúde. Não.
eu preciso levar em consideração aquilo que de fato incomoda, aquilo que de fato é importante para o paciente e para a paciente. Gente, eu só queria bater esse papo com vocês hoje. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído. Toda segunda eu vou trazer um tema aqui de forma bem rapidinha, 20, 30 minutos para a gente poder conversar. E hoje eu vou encerrando por aqui. Queria agradecer todos que passaram e até segunda que vem, se Deus assim nos permitir. Beijo grande.